neste domingo, no Vanguarda Comunidade. Pois é, em tempos de crise de valores e de acusações sobre a má conduta de políticos, nada mais importante do que entender essa relação entre ética e política. Pois é, quem fala sobre isso é o professor Jofre Neto de Taubaté, que está defendendo uma tese de doutorado sobre esse tema em Portugal. Vanguarda Comunidade. A relação entre ética e política pode ser o segredo da melhoria das condições de vida de toda uma população. Neste domingo, 10 para 7 da manhã. Vanguarda Comunidade. Olá, estamos no ar com Vanguarda Comunidade. Olha, em tempos de crise de conduta e de decepção da população com alguns políticos, o tema deste programa é muito oportuno. Qual é a relação entre a ética e a política? É possível ter ética na política? Pois é, para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio da Vanguarda em Taubaté, o ex-vereador Jofre Neto, que acaba de defender uma tese de doutorado. A tese de doutorado é essa daqui, eu vou mostrar de novo aqui nesta câmera. Ó. Você vê aqui, ó, câmaras municipais no Brasil, ascensão e declínio. É uma reflexão sobre a importância de uma Câmara Municipal nesse concerto geral, nesse conjunto geral da ação da política. E a gente põe a ética como motor operante desse processo todo, né, Jofre? Agora, o que você foi fazer em Portugal? Porque isso aqui foi defendido em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, é isso? Fundação Getúlio Vargas. E como é que está sendo esse complemento em Portugal? Na realidade, essa é a tese do mestrado. A tese do mestrado é essa? Isso. E a de doutorado que é? A de doutorado eu estou desenvolvendo em Portugal. Em Portugal. Uma vez analisado as câmaras, o governo municipal no Brasil, ficava evidente que a gente tinha que ir agora comparar com outros países para saber quais são os parâmetros, o que é possível fazer de fato, né? E a escolha óbvia era Portugal. Afinal de contas, durante 4 séculos da nossa história, nós éramos praticamente um país só, né? As nossas estruturas são estruturas originárias do governo municipal português, né? A partir da década de 90 do século XIX, houve uma derivação de modelos. O modelo português foi num sentido e o brasileiro foi no outro. Ou seja, de 1890 até 1900, aquele finalzinho do século XIX. Isso. Depois da proclamação da República, mesmo no Império, as estruturas eram as mesmas, né, idênticas, né, tanto aqui quanto em Portugal. Só depois na República que há uma derivação, lentamente vai se derivando. Portugal foi no sentido de manter o governo municipal através de câmaras, e no Brasil se criou a figura das prefeituras municipais, a separação câmaras e prefeituras. Olha, eu quero pedir uma licença a você, por favor, para a gente tratar mais a fundo dessa questão, da relação das câmaras. A gente vai trabalhar mais esse assunto no último bloco. Neste primeiro bloco, eu quero ver se a gente consegue conversar mais intimamente e deixar o nosso telespectador mais próximo do tema que nós vamos trabalhar, porque essa é uma questão que toca diretamente a todos nós, Sim. que é a questão da ética. A gente vê políticos, a gente vê pessoas que têm um mandato no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, e muitas vezes não honra esse compromisso com atitudes que não são éticas. Então, gostaria que a gente conversasse para que o nosso telespectador possa também nos acompanhar através do conceito com que você trabalhou a ética e a política. Existe uma relação, qual seria a relação intrínseca entre a ética e a política? A partir de um conceito de política. Qual seria o conceito de política com o qual você trabalhou? Justamente, esse trabalho ele parte de uma preocupação ética. Né? Como a gente otimizar as estruturas de governo para ter um governo ético, um governo, ou seja, que busque o bem comum de fato. Mas a origem disso é a relação mesmo entre ética e política, porque a política, ao contrário do que se possa pensar, é uma atividade essencialmente ética, ou seja, é uma atividade que se relaciona com a liberdade, se relaciona com a faculdade de escolher entre o certo e o errado, em rejeitar o que é errado e praticar o que é certo, e principalmente buscar a justiça pública. O que as pessoas geralmente pedem é isso, eu quero que você faça justiça. Exatamente. Então seria essa a noção. Essa noção. E a política sem aplicação prática da justiça. Isso. E a política sem essa fundamentação ética, ela deriva para alguma coisa de pior. A tal ponto, e não sou eu que digo, é Santo Agostinho que fala isso, cunhou uma frase muito forte. O que seriam os reinos, ou seja, os governos, sem a justiça, senão um bando de ladrões?
uma expressão forte, mas é uma expressão de Santo Agostinho, né? Ou seja, a política, se ela tiver uma fundamentação ética, ela cumpre o seu objetivo. Se ela não tiver, no início, ela é apenas uma atividade de benefício pessoal de quem tem um mandato. E, na sequência, inevitavelmente, ela deriva, ela descamba para a ilicitude e para a corrupção. Ela chega num ponto de ir até para o banditismo, né? Ou seja, a ética é o fundamento da política, de fato. Tá. Eu poderia compreender, entender que há civilizações mais ou menos propensas a seguir regras? Eu não sei se a gente pode dizer isso, porque poderíamos cair num certo determinismo, né? Senão nós chegaríamos à conclusão, e é uma ideia que dá um certo mal-estar, porque é um pouco subjacente no dito primeiro mundo, né, no hemisfério norte, que o terceiro mundo tem uma certa vocação para ser antiético, tem uma vocação para ser atrasado, para o jeitinho. Muito particularmente o Brasil com o famoso jeitinho brasileiro, que ficou essa frase na cultura. Sim, não, vamos arrumar um jeitinho de resolver esse problema, essa questão. Como é que é isso? Pois é, isso é uma injustiça. Nenhum povo tem vocação para ser ético ou tem vocação para ser menos ético. A aspiração ética é essencial ao ser humano. O que nós podemos ter são condições econômicas, circunstâncias históricas, circunstâncias políticas que fizeram com que uma determinada nação fosse mais avançada eticamente e menos avançada eticamente outras. Mas que exista um determinismo, não há, de forma nenhuma. Tá. A política, eu poderia compreender que a política seria o espaço de encontro entre a ética pessoal do homem com a sua vocação de homem público? Sim, sim. Na realidade, você pode... Ética e moral, por exemplo, são termos que Aristóteles não distinguia. Ele não distinguia os preceitos, os valores que você segue individualmente, ele não distinguia desses valores praticados em público. Ou seja, a ética seria, numa acepção de hoje, os valores que você deve praticar em relação à vida pública e moral, um assunto privado. Aristóteles, por exemplo, não distinguia. A ética era uma extensão dos seus valores morais, não existia uma cisão. Então, a política vai ter que ter esse reflexo na vida pública, um reflexo do comportamento individual. Isso explica muitas vezes a falência de alguns partidos, que têm um discurso ético avançado, mas uma prática pessoal atrasada. E como não é possível essa contradição, você, ao longo do tempo, esses partidos acabam se desmoronando eticamente. Ou seja, porque você tem uma vontade de chegar mais rápido, você tem uma vontade de ter um atalho, seja para alcançar o poder, seja para ter uma ascensão social mais rápida. Ou seja, isso é uma questão pessoal que acaba se refletindo inevitavelmente na vida pública. Essa falta de congruência, de coerência entre o falar e o agir é que seria fatal na visão do eleitor. Tá. Nosso telespectador em casa possivelmente pensa assim, poxa, eu votei naquele cara, votei naquela candidata e ela me decepciona fazendo isso. Isso é fatal para o homem que quer tornar-se público e defender os interesses de toda uma comunidade, quando ele decepciona o seu eleitor? Sim, sem dúvida, porque tem uma coisa que é pouco considerada, que o povo tem uma inteligência própria, uma inteligência natural. Não tenha dúvida. Isso que eu dizia desse choque entre comportamento pessoal e a vida pública, fica evidente. Por que dá mal-estar quando nós flagramos alguma auto-autoridade falando um palavrão, por exemplo, não é? Ou então com um comportamento indevido, uma fofoca, alguma coisa desse tipo, ou com uma frase pouco feliz, não é? Por quê? Porque choca, porque a população está esperando que quem defende um valor público tenha um comportamento individual também à altura, né? E quando não há essa sintonia, é fatal realmente para o político. Ele pode dar certo até num determinado momento, ele tem um sucesso momentâneo, ele conquista, realmente ele vai para os atalhos, mas não dura muito. Mas não dura muito. Felizmente não dura muito. Há uma harmonia geral nas coisas. Eu acredito muito nessa capacidade de visão, de intuição da comunidade. Ô, Jofre, terminou o primeiro bloco do nosso programa. Depois do intervalo, vamos ver como é a reflexão da ética em Portugal, onde o Jofre defendeu ou está defendendo a sua tese de doutorado. Até já.